Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Revisando o Direito Civil. Comigo, o professor Durval Salge Júnior, direto do curso Legal em São Paulo, capital. Tudo bem com vocês? Muito bem. Nós estaremos hoje iniciando o estudo de uma parte muito importante do Código Civil brasileiro. Nós já vimos aqui toda a teoria geral do direito civil, que são a parte das pessoas naturais, das pessoas jurídicas, dos atos, fatos, negócios jurídicos, prescrição, decadência. Nós vimos também a parte do direito das obrigações, que já entra na parte especial do Código Civil. E dentro do direito das obrigações, nós temos o quê? Nós temos os contratos. Depois nós teremos direito empresarial, depois posse e propriedade, não é? O direito das coisas e todas as suas consequências, os seus derivativos, não é? E por fim nós teremos família e sucessões. Mas hoje, naquela esteira, naquela nossa onda, não é? Do direito das obrigações, hoje nós vamos estar observando o quê? O maravilhoso mundo dos contratos. Por que é uma parte muito importante da matéria? Porque ele vai o quê? Ele vai aprofundar as obrigações. O que nada mais é do que um contrato, senão a parte de formalização das obrigações, a parte de formatação das obrigações num instrumento firmado pelas partes, contratante e contratado. Então, é por isso que os contratos estão inseridos dentro do campo das obrigações. Nós temos obrigações e contratos dentro da mesma parte do Código Civil brasileiro. Por quê? Porque o contrato nada mais é do que uma consequência da obrigação contratada, é a formalização da obrigação contratada. Então, aí, nesse caso específico, tudo que nós estivermos vendo aqui em contratos, nós estaremos nos referindo justamente a toda aquela nossa base, a toda aquela nossa fundamentação do direito das obrigações. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar assim. Ó. Qual é o conceito de contrato? Como é que eu tenho que entender, então, um contrato? Em primeiro lugar, nós vimos agora que a obrigação, na realidade, é o quê? É o fundamento do contrato. Então, é a base do contrato. É toda a solidificação do contrato. Então, nós podemos trabalhar o conceito como o quê? Como um acordo de vontades das partes, uma convergência de vontade das partes, porque senão não há contrato, é divergente. Então, esta convergência destas propostas, destas vontades do contratante e do contratado, com a finalidade de constituir, regular, modificar, extinguir uma relação jurídico-patrimonial, nós vamos chamar isso daí do quê? De contrato. Então, antes de nós entrarmos na questão da validade do contrato, nós temos que começar a examinar justamente essa base do contrato. Justamente o que? Esse conceito, para que nós possamos não deixar aqui pedra sobre pedra em relação ao conceito de contrato. Então, em primeiro lugar, um ajuste de vontade. Então, essa vontade não pode ser uma vontade qualquer. Vamos ao cinema, vamos ao cinema. Olha, vamos aqui assistir um filme. São vontades do nosso dia a dia. Aqui eu estou trabalhando numa vontade um degrau acima. A minha vontade com a vontade da outra parte, que são convergentes, ou seja, são concordantes, vão o quê? Vão iniciar, vão modificar, vão destratar, vão extinguir o quê? Uma relação jurídico-patrimonial. Então, está um degrau acima. Nós vimos na parte de obrigações, nós vimos na parte de teoria geral toda, de que nós temos o quê? Nós temos a manifestação de vontade, mas eu quero te dar um abraço. Um abraço está fora do mundo jurídico. Essa é uma vontade que não está dentro do meu ramo. Dentro do meu ramo, ela precisa ser uma vontade com um reflexo, com uma consequência no mundo jurídico. A mesma coisa diz o quê? Referência a contrato. Então, por quê? Porque essa minha manifestação convergente de vontade vai ter o quê? Vai ter que constituir, vai ter que modificar, vai ter que extinguir,
ter que regular uma relação jurídico-patrimonial. Bacana, pessoal? Então, só observar, vontade convergente para essa finalidade, relação jurídico-patrimonial. Saia fora do mundo do normal e vamos entrar no mundo do direito. O que é o mundo do direito? Relação jurídico-patrimonial. Tá bom? E aí, nessa base, nós temos o quê? Temos o conceito. Por que você está falando no meu mundo? Porque eu acabei de falar que pode ser só uma vontade. Estou com vontade de comer uma pipoca. Né? Então, você vai até lá, pega uma pipoca, você já comprou, que é sua, e come. Né? Então, nós estamos trabalhando nessa vontade, a vontade de negócios. Então, esse é o nosso mundo, é o mundo dos contratos, dos negócios jurídicos. Lembra da aula passada? Bacana, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a validade desse contrato. Bom, o contrato é um negócio jurídico. Acabei de verificar agora, professor Durval. Então, por ser um negócio jurídico, nós temos que nos socorrer imediatamente do artigo 104 do Código Civil Brasileiro. O que o artigo 104 vai trabalhar conosco? Ele vai dizer o seguinte, que o negócio jurídico, para ser válido, precisa necessariamente, é imprescindível, o quê? O agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma pré-escrita ou não defesa em lei. Então, para que eu possa ter um contrato com esse conceito, para que eu possa ter um contrato com essa nuance, eu também preciso o quê? Dos requisitos de validade. E são aqueles presentes no artigo 104. Então, eu gostaria muito que você pensasse o seguinte, meu amigo acadêmico de direito, meu amigo profissional do direito, meu amigo bacharel, o que nós precisamos? Nós precisamos de compreender o contrato dentro de dois mundos. Primeiro, o mundo conceitual. E segundo, e tão importante quanto o primeiro, o mundo da validade desse contrato. Ou seja, a estrita observância às determinações do artigo 104 do Código Civil Brasileiro. Por quê? Porque aí eu posso dizer que eu terei um negócio jurídico, contrato, com todos os requisitos de validade. Isso é de sumíssima importância. Bom, pessoal, nós vamos entrar agora na parte dos princípios e eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, sempre disse, professor Durval, eu estou aqui na aula de revisão do direito civil e por que toda hora o professor aqui na faculdade, toda hora o operador de direito, toda hora o senhor vai falar em princípio? Nós já vimos nas aulas passadas, e eu vou repetir nessa daqui, que você não pode falar que conhece uma matéria, que você conheça contratos, sem conhecer os seus princípios. Assim como você não pode falar que conhece uma pessoa sem conhecer os princípios da pessoa. Então, olha, eu conheço o Durval há muitos anos. Tá, quais são os seus princípios? Não é só frequentar a casa do Durval, conheço, sou amigo. É necessário também que você possa testemunhar, dar o testemunho de que você conhece o professor Durval como? Conhecendo os seus princípios. Tá bom, pessoal? Então, por que existe, em todo ponto importante da matéria, nós vamos estudar os princípios? Por quê? Porque eu só posso conhecer a matéria se eu conhecer os seus princípios. Os princípios, eles me dão o quê? Eles me dão toda a delimitação do ponto a ser estudado. Pessoal, não veremos todos os princípios aqui. Não há essa necessidade, até porque são muitos, e a matéria é revisando o direito civil. Então, não há uma grande profundidade. Você tem aí à sua disposição toda uma discussão do professor que o Legale coloca aí, para que você possa acessar, para que você possa relembrar, para que você possa ouvir, para que você possa estar conosco, né, nessa exposição maravilhosa que é o mundo do direito civil. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês alguns dos princípios mais importantes do mundo dos contratos. O primeiro princípio é um princípio absolutamente maravilhoso. Que princípio que é esse? O da autonomia da vontade. Isso quer dizer o seguinte, lembre-se sempre, qual é o conceito de contrato? O conceito de contrato é o quê? É a convergência de vontades. Então, nós temos que entender o seguinte, primeiro princípio, um dos princípios mais bonitos que nós temos, qual é? É justamente esse, a tua vontade autônoma. Você pode criar o quê? Pode criar o contrato que melhor lhe convier, que melhor lhe aprover.
Lógico, pessoal, observados os requisitos de validade. Aí você vai falar o seguinte: mas eu só posso contratar, né, instrumentos previstos em lei. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós vamos verificar daqui a pouco, não é, de que nós temos contratos que não há essa necessidade. Olha, o contrato inominado, não existe ainda nem lei para ele. E se você observar, um dos últimos requisitos de validade, qual é? Forma pré-escrita ou não proibida em lei. Então, se o seu agente for capaz, se seu objeto for possível, lícito, determinado ou determinável, ainda que você não tenha uma legislação para este contrato vai existir. Vai existir baseado em quê? Baseado na sua autonomia de vontade. Olha que bonito, pessoal. Baseado o quê? Na minha inteligência. Eu vou bolar um contrato. Esse contrato ainda não existe. Então, o legislador ainda nem chegou a pensar nele. Ele está no mundinho, ele está dentro do seu cérebro. Posso criar esse contrato? Pode não, deve. Observados os requisitos de validade, ele estando aqui dentro do meu mundo, não é necessário, então, que tenhamos uma legislação para ele existir. Ele pode começar a existir a partir o quê? Da sua vontade autônoma. Então, o primeiro princípio, autonomia da vontade. Bacana, pessoal? Bacana. Vamos para o próximo. Relatividade das convenções. Relatividade das convenções. Esse segundo princípio é um princípio também muito importante. Nós temos aqui, pessoal, que fazer imediatamente um paralelo entre o direito civil e o Código de Defesa do Consumidor, o direito do consumidor. São mundos diferentes. Tá? Nós temos os contratos relacionados às relações de consumo, né, pertinentes às relações de consumo, e depois nós temos o quê? Os contratos civis. A diferença está no objeto. Né? Lá para a legislação direito do consumidor, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o quê? O prestador de serviço, né, aquela questão relacionada ao quê? Numa das duas pontas eu tenho um consumidor. De outro lado, eu tenho um prestador de serviço ou tenho um fornecedor de bens. Então, sempre que numa ponta eu tivesse consumidor, no outro lado esse fornecedor de bens ou serviços, eu terei uma relação de consumo. Só para entender rapidamente aqui, nós podemos pensar o seguinte: olha, professor Durval, o senhor é o quê? Eu sou advogado aqui em São Paulo. Muito bem, então o senhor está vendendo o carro do seu filho. Bacana. Então, eu tenho loja de automóveis? Eu não tenho loja de automóveis, eu sou só um advogado. Estou vendendo o carro do meu filho. Compra e venda civil. Não está relacionado ao direito do consumidor. Não, eu faço isso daí é o meu dia a dia. Eu sou um fornecedor de produto que é a venda de carro. Eu tenho uma loja de automóveis, então eu estou dentro do campo do direito do consumidor. Bacana, pessoal? Legal. Relatividade das convenções. Isso quer dizer o seguinte, que o contrato ele só produz efeitos entre as partes contratantes. Ele não produz nenhum efeito em relação a terceiros que não estão presentes no mundo do contrato. Então, por exemplo, o contrato está assinado por contratante e contratado. Então, o contrato só vai produzir efeito entre estas duas pessoas. Não vai produzir nenhum efeito perante terceiro, nem para prejudicar, nem para beneficiar. Diferentemente um pouco da relação de consumo, porque rapidamente, só buscando a informação, só para você fixar, não é que eu estou trabalhando no meu campo, que é o campo do direito civil, na relação de consumo, a mesma vantagem que você der a um consumidor, você é obrigado a estender a todos os outros consumidores, respeitadas as características daquela venda, não é? Daquele momento, da disponibilidade de produto. Então, o princípio da relatividade das convenções no direito do consumidor é profundamente alterado. Mas no meu campo, que é o direito civil, fixando aqui, o que é justamente esse princípio? Esse princípio, então, está relacionado a esta questão. Né? O contrato só produz efeito entre as partes contratantes. Lembrando sempre que ele não beneficia nem prejudica terceiros. Não
constantes deste instrumento, deste contrato. Bacana, pessoal? Joia. Próximo princípio, que nós vamos conversar um pouco aqui, é o princípio do pacta sunt servanda. Isto é, da força vinculante dos contratos. Então, o que acontece? Esse princípio ele vai trabalhar dentro de que ótica? Ele vai trabalhar dentro da seguinte ótica. Uma vez contratado, uma vez formalizado o contrato, ele é como se fosse uma lei entre as partes, que dele não podem se desvencilhar, salvo nas hipóteses de extinção dos contratos que nós vamos ver daqui a pouco. Olha. Então, no caso específico, pessoal, olha que importante isso daqui. Cuidado, muito cuidado na hora de assinar um contrato civil, muito cuidado na hora de formalizar, de dar a sua aceitação a esta proposta. Por quê, pessoal? Por quê? Porque há um princípio que te amarra, há um princípio que te acorrenta, que é o princípio da força vinculante dos contratos, do pacta sunt servanda. Os pactos devem ser cumpridos. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque na hora que você contrata, você fica vinculado àquele contrato. Você fica obrigado a realizar o quê? A satisfação, o pagamento das obrigações contratadas por este princípio. Então, este é um princípio que você deve ter muito cuidado, orientar aí as pessoas da sua comunidade, do seu círculo, né? Sempre nesse sentido. Ao assinar um contrato, ao formalizar um contrato, tenha sempre em mente o quê? A força vinculante dos contratos. Que esse contrato vai produzir entre as partes o quê? Um efeito quase que de uma, vamos chamar assim, de um elo de uma corrente. Uma vinculação, uma lei. Tá bom? Então, vamos tomar um pouco de cuidado. Está aí o terceiro princípio, que é o princípio da força vinculante, princípio do pacta sunt servanda. Então, vamos sempre tomar um cuidado aí. O último princípio são vários, viu, pessoal? São vários. A doutrina trabalha vários princípios. O professor Durval, nessa aula, trouxe o quê? Quatro princípios. Tá bom, já dá para a gente poder discutir e verificar quão bonita é essa matéria de contratos. Então, qual é o último princípio aí, pessoal? O princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé. Isso quer dizer o seguinte, que os contratantes devem guardar, assim na constituição do contrato, como em toda a vida deste contrato, e mesmo na extinção desse contrato, o quê? A boa-fé. A boa-fé. A boa-fé deve estar presente, então, antes, durante e mesmo depois da extinção do contrato. O que é a boa-fé? Fé é confiança. Fé vem do latim fides. Fides quer dizer confiança, quer dizer confiar. Então, fé vem de confiança, confiança positiva. Que confiança positiva é essa? Que você não vai me prejudicar. Essa é a confiança positiva. Tá bom, pessoal? Essa confiança ela é muito importante. Ambas, contratante e contratado, estas duas partes têm que observar este princípio. É lógico, sempre em algum contrato, você vai haver uma onerosidade. Você vai perder alguma coisa para buscar outra coisa que você deseja oferir. Você deseja um determinado resultado. Mas, por favor, não vamos carregar para esse contrato aquele desejo de prejudicar a outra parte. Não. Eu terei o quê? Uma boa fé. Eu farei esse contrato como um negócio, não com o intuito de prejudicar a outra parte. Tá bom, pessoal? Então, esse é o quarto e último princípio. Muito bem. Essa daqui é uma parte da matéria, que é uma parte da matéria um pouquinho mais complicada, não, assim, mas a gente tem que, enfim, enfrentar ela, porque por todo o mundo dos contratos nós vamos trabalhar isso daqui. Então, a classificação dos contratos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada contrato tem o seu contrário. Então, se nós temos 10 classificações, com os contrários, então nós teremos 20 classificações de contratos diferentes.
Então, essa é uma parte muito importante para que você, ao examinar um contrato, para que você realizar o quê? O estudo de um contrato, você possa o quê? Ter a certeza de que onde este contrato está inserido na classificação. Isso é muito importante, porque o código a todo momento vai falar contrato bilateral, contrato solene, contrato principal, contrato oneroso, contrato paritário, contrato de adesão. Então, é necessário que você saiba esta classificação, né? Vamos começar com o paritário. Paritário, pessoal, quer dizer o seguinte, que as partes estão em pé de igualdade na hora de contratar. Isto é, estão em paridade, estão ombro a ombro. Não tem nenhum maior que o outro. Nós estamos juntos. Somos iguais. Então, esse é o contrato paritário. Diferente dele, completamente diferente dele, o seu contrário, o contrato de adesão. Adesão não há paridade. Adesão você não está ombreando, ombro a ombro. Não. Adesão quer dizer o seguinte, ou você adere ao contrato inteiro, ou você vai repelir este contrato inteiro. Você não tem discussão. Você não está em condição de igualdade. Você está numa posição de aderente. Lógico que o Código Civil, depois ele vai dizer o seguinte, no contrato de adesão, as cláusulas devem ser interpretadas de modo mais favorável ao aderente. É óbvio, sua situação não é tão forte como é no contrato paritário. No contrato de adesão, o nome já diz tudo. Ou você adere por completo, né, ou você repele por completo. Então, esse é o contrato de adesão. O contrato unilateral, os contratos unilaterais, pessoal, são aqueles contratos em que uma das partes não tem qualquer obrigação, só a outra. Então, nós temos contratante e contratado. Então, uma das partes não tem obrigação nenhuma, como no contrato de doação sem encargo. Qual é a minha obrigação? Nenhuma, não tem obrigação nenhuma. Enquanto que a outra parte tem as obrigações. Então, nós temos os contratos unilaterais ou bilaterais. Diferentemente, o contrato bilateral, que é o contrário do unilateral, o que o bilateral nós temos? Ambas as partes têm obrigações. Obrigação de dar, fazer e não fazer. As duas primeiras ditas obrigações positivas. E a última obrigação, dita obrigação negativa. Então, nós temos aí o quê? Um contrato bilateral. É aquele contrato em que ambas as partes, ou ambos os contratantes, têm obrigações em relação ao negócio jurídico constituído, modificado, regularizado ou extinto. Então, eu posso dizer que é um contrato bilateral. Ele também recebe o nome de sinalagmático, bilateral ou sinalagmático. Muito bem. Depois eu tenho o oneroso. O oneroso, né? Oneroso é aquele contrato em que a parte tem um dispêndio para a contratação desse contrato. Ela terá uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer. Haverá em relação àquela parte uma onerosidade. Então, nós vamos dizer que o contrato é oneroso, diferente do gratuito. O contrato gratuito não há onerosidade. A parte não é obrigada a satisfazer nenhuma obrigação. Então, nós vamos utilizar o quê? A expressão gratuito. Então, lembrando sempre, são 10 classificações de contrato, para cada contrato um contrário. Então, são 10 mais 10, 20 classificações diferentes de contratos. Muito bem. Vamos para o próximo. Comutativo. Comutativo é aquele contrato em que a parte, no ato da contratação, ele mais ou menos, né, ele já tem o quê? Já tem uma visão do que ele vai ganhar, do que ele vai perder. Ele já consegue visualizar o que vai ganhar e o que vai perder. Então, ele já faz uma comutação, ele já consegue comutar.
Então, nós temos aí o contrato comutativo. Qual é o contrato contrário dele? O contrato aleatório. A expressão alia vem de sorte. Né? Em latim, alia quer dizer, em português, sorte. Então, é um contrato que, no momento da formalização, quando esse contrato começa a produzir, você não tem a mínima condição de saber quem vai ganhar ou quem vai perder. 2 exemplos rápidos de contratos aleatórios. O primeiro de prospecção de petróleo. Você não sabe se você vai ganhar ou se você vai perder. E depois é importante, na parte de contratos aleatórios, você dar uma olhadinha no empty SPAY, empty rei esperate e coisas já existentes expostas a risco, né? Dentro dessa parte de contratos aleatórios. Então, esse contrato, as partes não conseguem avaliar quem vai ganhar e quem vai perder. Ele é um contrato vinculado à sorte. Fechou, pessoal? Consensuais não envolvem a entrega de nenhuma coisa. Apenas e tão somente o quê? A obrigação das partes. Então, não envolve uma entrega de alguma coisa. Então, por exemplo, quando você fala lá no casamento, você fala de livre e espontânea vontade, sim, eu desejo me casar. Então, aí você está realizado o matrimônio, está constituída a família civil. Então, nesse é um contrato consensual. O contrato real, que é o seu contrário, vai envolver o quê? Vai envolver a entrega de um bem. Seja este bem móvel, seja este bem o quê? Imóvel. Então, real, res, vem de res. Então, o contrário de consensual. Ele vai precisar da entrega de alguma coisa. Seja esta coisa, então, móvel ou imóvel. Bacana, pessoal? Vamos prosseguir, então, aqui. Ó. Solene é aquele contrato em que o próprio nome já diz, o direito vai exigir um cerimonial. Vai exigir o quê? Vai exigir uma solenidade para que ele possa produzir os seus efeitos. Como, por exemplo, o artigo 108 do Código Civil Brasileiro. O que o 108 vai dizer? Que é imprescindível a validade dos negócios jurídicos de direitos reais acima de 30 salários mínimos a escritura pública. Então, para esses casos específicos, sob pena de não ser válido, é necessária uma solenidade. Qual é essa solenidade, pessoal? A formalização por escritura pública, num tabelião de notas. O contrato não solene, né? Os contratos não solenes, contrário sensu, não vão exigir nenhuma solenidade. Ele é livre, a formalização dele é livre. É óbvio que você já pode perceber rapidamente, que os contratos solenes são as exceções, enquanto os contratos não solenes são o quê? São a sua imensa maioria. A imensa maioria dos contratos são não solenes. Muito bem, pessoal. Nominado. Nominado não é aquele contrato que tem nome, esquece. Nominado ou típico é o contrato em que já existe uma legislação para ele. A legislação já dá um nome, mas não é só por isso que ele é nominado. Não só isso, a legislação também vai dizer como é que este contrato vai se reger, quais são todas as características deste contrato, como nós vamos ver daqui a pouco em contrato de compra e venda. Então, nós usamos aqui a expressão nominado ou típico. O inominado ou atípico, ele está inserido, você lembra, pessoal, dentro daquele princípio do que? Da autonomia da vontade. O que eu disse para vocês? Que necessariamente o seu contrato não precisa de estar dentro do mundo do jurídico, não precisa de ter uma lei para ele, dele ter um nome, não. Você pode bolar o seu contrato, desde que preencha os requisitos de validade. O primeiro princípio contratual, que é o princípio da autonomia da vontade, já lhe dá a possibilidade de realização de contratos inominados. Isto é, não há nem legislação ainda para eles. Acabou de sair do seu cérebro, do seu intelecto. Você acabou de criar esse contrato agora.
Aí você vai me dizer o seguinte, Durval, então ele está fora da lei. Não, 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 pelo contrário. Né? A lei o ampara, chamando ele de contrato inominado ou atípico. Mas ele vai ter um nome, eu vou dar um nome para ele qualquer, ótimo. Ainda assim, ele é inominado. Não porque não tem nome, não, mas porque ainda não há uma legislação para ele. Também para ele nominar, mas também para o quê? Dar a ele quais são as características legais. Futuramente, esse contrato que você bolou aí tão sabiamente, a partir do seu intelecto, possivelmente nós teremos uma legislação para ele. Mas enquanto essa legislação não vier por parte do Poder Legislativo, nós teremos, ainda que ele tenha nome, um contrato inominado ou atípico. Bacana, pessoal? Vamos prosseguir. Próximo. O contrato principal. O contrato principal, né, é aquele contrato que você não necessita de nenhum outro contrato para que ele possa existir. Ele é independente. O contrato de compra e venda aqui, olha, é um modelo desse daí, olha. Eu não preciso de nenhum outro contrato para existir, eu já existo sozinho, sozinho eu já produzo efeitos, sozinho eu vou nascer, vou vigorar e vou me extinguir, sem que tenha necessidade de nenhum tipo de contrato para que eu possa existir. Portanto, eu vou dizer que você é um contrato principal, contratos principais. Qual é o seu contrário? O contrato acessório, que é aquele contrato que vai precisar de um outro para poder existir. E vai precisar de um outro para poder vigorar, como, por exemplo, a fiança. A fiança. Você não pode... Olha, hoje eu levantei, eu sou fiador de nada. Não. Para que você possa ser fiador é necessário que você tenha uma obrigação principal. E a fiança será o quê? Será o contrato acessório. E nós temos que lembrar agora, rapidamente, daquele velho adágio jurídico. Qual é? O acessório segue o principal. Existem exceções? Sim, nós vamos verificar lá na frente, em direito de superfície, quais são as exceções. Mas, neste momento, este adágio pode nos servir brilhantemente. O acessório segue o principal. Se a dívida principal foi perdoada, lembra da remissão? O que vai acontecer com a fiança? Segue a mesma sorte do contrato principal. Contrato principal extinto, contrato acessório extinto. O acessório segue o principal. Bacana, bacana. Vamos lá. Contratos de execução instantânea. Lembra, pessoal, que a gente viu a questão das obrigações? As obrigações de execução instantânea são aquelas obrigações que se extinguem com o cumprimento imediato da obrigação. Compra e venda à vista, por exemplo, você compra um terno, o terno está aqui o pagamento é de execução instantânea. De um lado e de outro, o quê? Nós já extinguimos o nosso contrato a partir do quê? Da execução das nossas obrigações instantaneamente. Nós vamos usar uma expressão que eu não gosto muito, mas é um contrato fugaz, um contrato de vida curta. Por quê? Porque é execução instantânea, contratou, pagou, acabou. O seu contrário é de execução diferida no futuro. Aqui é diferente. Lembra que eu falei para vocês, na parte de obrigações, que nós temos o quê? As obrigações diferidas no futuro. São aquelas obrigações que vão se protrair no tempo. São aquelas obrigações que vão o quê? Vão viver algum tempo no direito. Então, ela não é momentânea. Eu vou diferir no futuro. As pessoas, vamos chamar assim, fora da área do direito, costumam usar a expressão, não, eu comprei em prestação. Eu comprei esse celular aqui em várias prestações. Ótimo. Então, você tem o quê? Um contrato diferido no futuro, que vai se protrair, cujo pagamento, cujo cumprimento das obrigações vai o quê? Vai se prolongar no tempo. Bacana. O contrato definitivo é aquele contrato, como o próprio nome já diz, que ele vai ultimar o negócio. Ele não é uma promessa, ele já é o contrato. E o contrato preliminar, não. O contrato preliminar, ele é realizado e ele é espetacular. O quê? Eu não consigo realizar o contrato definitivo agora por algum motivo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma promessa de contrato.
Contrato preliminar se chama promessa, pacto de promessa, contrato preliminar, enfim, todos esses nomes. Então, no contrato de compra e venda, olha, eu quero comprar agora o seu apartamento, mas eu não tenho dinheiro, posso dar uma parte? Sim, vamos fazer então o que? Uma promessa de compra e venda. Esse é o contrato preliminar. Para, no futuro, nós realizarmos, o contrato de compra e venda, que é o contrato definitivo. Lembrando sempre que, se for de imóveis com valor superior a 30 salários mínimos, este contrato também será solene, porque vai exigir escritura pública. Bacana, pessoal? Então, nós temos aí as 10 classificações de contratos para cada classificação, o seu contrário. Portanto, temos 20. Sempre bom estar com isso daí na cabeça, né? Muito bem. Vamos trabalhar um pouquinho a interpretação dos contratos. Então, você viu lá no comecinho do seu curso de Direito que nós temos aquela matéria relacionada à interpretação da lei. Você lembra, pessoal? Interpretação histórica, teleológica, lógica, enfim, gramatical, todas aquelas formas de interpretação da lei. Então, aqui não vamos fugir muito. A interpretação do contrato não é feita de uma maneira irresponsável. A interpretação do contrato não é feita de uma maneira desorganizada. Não, ela é técnica. Então, se eu tenho num determinado contrato uma cláusula em que eu não consigo realizar a interpretação, é uma cláusula dúbia, é uma cláusula que eu tenho problema na interpretação dela. Eu não consigo extrair do que está ali qual é a real vontade, qual é a real volição, qual é o real interesse das partes. Então, o que eu farei? Quais são as regras que eu tenho para poder interpretar os contratos? A primeira regra que nós temos de interpretação do contrato é a interpretação subjetiva. Segundo a doutrina, essa é a primeira regra que você vai ter que utilizar no contrato. Professor Durval, qual é essa regra? Essa regra, ela é de ouro, viu, pessoal? Você deve o quê? Você deve perquirir, você deve indagar, você deve acionar as partes para ouvi-las e saber o que elas quiseram dizer com relação àquela frase, com relação àquela cláusula. E aí elas vão se manifestar ou concordes ou de forma divergente, discordando cada uma por si daquela cláusula, dizendo uma não é nada disso, não, é isso mesmo. Então, a primeira técnica de interpretação de contratos que eu tenho, a técnica de interpretação subjetiva. Então, eu vou perquirir, eu vou conversar com as partes, eu vou indagar das partes o que elas realmente desejaram contratar. Pessoal, muito provavelmente não vai dar certo. Por quê? Porque nós temos alguns autores de direito civil que dizem o seguinte: as vontades humanas são tão etéreas, são tão, sim, fúteis, que você vai dizer o seguinte, fugazes, que olha, eu quero, amanhã eu não quero mais. Eu falei isso daqui, mas hoje eu vou desdizer aquilo que eu disse. Né? A metamorfose ambulante. Então, o que vai acontecer? Ele vai dizer o seguinte: depois de contratado, a última pessoa em quem você vai indagar acerca de qual é a interpretação é a subjetiva, mas ela é a primeira. Mas vamos supor, e muito provavelmente, felizmente você terá isso daí, as partes vão divergir em relação ao que quiseram contratar em relação àquele dispositivo. Então você vai ter que passar para a próxima técnica de interpretação dos contratos, que é a interpretação objetiva. A interpretação objetiva, ela não vai na vontade das partes. Não. Ela vai o quê? Ela vai buscar as regras de interpretação com base na doutrina, com base na jurisprudência. Então, aí sim você pode utilizar aquelas regras que nós vimos lá no comecinho do curso de Direito, que são a interpretação das leis, a teleológica, qual é o real alcance do dispositivo, da cláusula contratual. A gramatical, vou me utilizar o que? Das regras da gramática da língua portuguesa. A histórica, olha, quando foi fechado esse contrato, como é que estava o mundo?
Qual foi o enfoque que isso foi contratado? A lógica, eu vou interpretar esse contrato com base em todo o contexto dele, de todo o contrato, desde o seu prólogo até a data, até a assinatura das partes, e não necessariamente focado nessa cláusula. Então, você pode se utilizar de todas essas regras e aí dar o seu parecer. Olha, eu, tecnicamente falando, juridicamente falando, tenho por mim, após a avaliação de todas as regras de interpretação objetiva, que o interesse das partes foi esse. Ponto. Se manifestar. Muito bem. Entenderam essa parte de interpretação dos contratos? Bacana, pessoal. Então, agora nós vamos entrar numa parte muito importante dos contratos, que é a formação dos contratos. Essa é uma parte importante, sim. Por quê? Porque tem muita gente que acha que o contrato ele está formado no ato da assinatura do contrato. Ele esquece que antes nós tivemos o quê? As preliminares. Nós temos uma doutrinadora brasileira, que é a Maria Helena Diniz, que ela vai trabalhar a fase de pontuação, né? Que são o quê? Essas negociações preliminares. Esta parte que antecede justamente essa formalização. E essa parte é uma parte importante, viu, pessoal? Nós vamos ver daqui a pouco que a formação do contrato não é necessariamente no ato da sua assinatura. Ele já começa a produzir efeitos a partir de que momento? Do momento em que a proposta encontra a aceitação. O que eu tenho para falar agora para você, que é uma parte muito importante do mundo dos contratos? Presta atenção, essa é uma para um pouco a aula até para mim te chamar a atenção. O contrato está formado quando a proposta encontra a aceitação, não quando ele é assinado. Posso contar com vocês, pessoal? Bacana. Então vamos lá. Quando é que o contrato está formado? Quando ele está assinado? Não. Quando a proposta encontra a aceitação. Então, nesse mundo, nós temos que prestar muita atenção. Porque se você fala, olha, eu quero comprar o seu apartamento, 250 mil à vista, vou te pagar daqui a 2 dias. A outra parte diz, aceito, é seu. Mas nós não lavramos a escritura. Esquece a escritura. O contrato já está formado, porque eu fiz uma proposta decente, bacana, nós vamos ver daqui a pouco, depois vamos conversar um pouquinho sobre Ehring, Rudolf von Ehring. E a outra parte diz prontamente, ouviu atentamente a minha proposta, que tem todos os requisitos da proposta, e disse, aceito. Então o contrato está formado. Não está assinado, queridão, supera. A assinatura do contrato não quer dizer que é a formação do contrato. O contrato está formado quando a proposta encontra aceitação. E aí começam os perigos. Por quê? Porque a outra parte já foi lá no banco, já pediu o empréstimo. Falou, olha, eu só tenho 150, eu preciso de mais 100 mil. Então, banco, me empresta logo aí que eu já falei que vou comprar um apartamento, a pessoa já aceitou, eu preciso de comprar esse apartamento, eu preciso de concluir esse negócio que já está formado, bacana, que já está formado, me dá. Aí a pessoa vai lá, pega empréstimo no banco, paga todas as taxas, pega esse dinheiro, vai lá na outra parte e fala assim, trouxe aqui uma maleta com 100 mil reais para você. Não, eu não quero mais. Tá, não assinamos o contrato ainda? Não, é negativo. Não assinamos ainda, mas o nosso contrato já está formado. Pessoal, você vai falar, nossa, professor Durval, mas lá no interior a gente fala que eu quero roer a corda. Ou seja, eu quero desfazer este contrato que já está formado. Posso? Pessoal, Rudolf von Ehring tem uma teoria, anota aí, turma, teoria do interesse contratual negativo. Teoria do interesse contratual negativo. O que essa teoria vai dizer? Essa teoria vai dizer o seguinte, olha, você pode abrir mão dessa formação desse contrato, sair fora, né, roer a corda, não cumprir um contrato que já está nas suas preliminares, na fase de pontuação? Pode, pela teoria do interesse contratual negativo.
O que diz Hering? Mas você precisa de provar ao Poder Judiciário ou à outra parte que a sua proposta, a sua aceitação será retirada, evitando a conclusão de um contrato que já está formado por um fato absolutamente importante. Não é qualquer fato, o fato é porque eu não quero mais. Não. Precisa de ser um fato absolutamente relevante para você incluir na teoria do interesse contratual negativo do Rudolf von Jäger. E aí, pessoal, você vai conseguir o quê? Você vai conseguir, por fim, então, a essa fase de formação dos contratos, sem lhe sobrar nenhuma rebarba, sem lhe sobrar nenhum aspecto da qual você possa ainda ter que pagar perdas e danos e tudo isso daí. Bacana, pessoal? Joia. Então, vamos falar um pouquinho sobre proposta e aceitação. Primeiro, o código diz o seguinte, tomem cuidado com essa parte da matéria, viu, turma? Proposta. A proposta obriga o proponente. Olha, salvo-se as qualidades, e no finalzinho, se dentro da proposta vier a possibilidade de recuo unilateral. Nós vamos falar isso daí. Mas presta atenção, a proposta obriga o proponente, antes da vírgula. Então, vamos lá, pessoal. Esse proponente, que a Maria Helena Diniz chama de policitante, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar uma proposta à outra parte. Essa proposta ela precisa de ter o mínimo para aceitação. Também não pode ser quero vender um carro. Quanto? Como? Como é que eu vou pagar? Que condições são? Não, a proposta é necessário que dentro desta proposta você tenha o quê? Grande parte das características do negócio inseridas. A proposta obriga o proponente, hein? Tem um outro aspecto aqui que nós não vamos entrar agora, proposta ausente, proposta presente, mas o código faz essa separação, né? Proposta presente. Aquele que está comigo, a proposta é realizada face to face, cara a cara, ou aquele que está comigo por via telefônica ou semelhante técnica. Aí a internet, né, o Skype, enfim, real time, é necessário que você esteja comigo ou pessoalmente, ou por intermédio de uma ligação telefônica, ou técnica semelhante. Então, a proposta emitida à pessoa presente tem que ser imediatamente aceita, ou aceita dentro do prazo, né? E depois tem a proposta feita à pessoa ausente. Então, aí que nós vamos trabalhar, o código vai trabalhar, e são características muito importantes, que você tem a necessidade de dar uma olhada lá na sua casa, não dá para trabalhar aqui de uma forma muito profunda, mas presta atenção, pessoal, vai ter uma grande dificuldade, vai ter uma grande característica a ser observada se ela for entre presentes ou se ela for entre ausentes. Mas vamos em frente. A aceitação. A aceitação também tem que ser inequívoca em relação à proposta realizada. Sim, eu aceito todos os termos da proposta. Bom, então aí quando é que o contrato está formado? Essa parte é importante, não dá para deixar para o código. Vamos ter que conversar aqui na nossa aula virtual mesmo. Turma, aí tem as subteorias, né? Teoria da expedição, teoria da... Enfim, o que interessa para nós é que o Brasil aceita a teoria da expedição. Quando é que, então, passa a ter o contrato formado? Porque o contrato formado é quando a proposta encontra a aceitação. Então, quando é que o meu contrato está formado? Quando é expedida essa aceitação. Essa aceitação foi expedida. Então, aí eu tenho formado o meu contrato. Primeiro, pessoal, rapidamente, o contrato obriga o proponente. A proposta obriga o proponente, perdão. Então, a proposta ela vai se desdobrar em duas. Entre presentes e entre ausentes. E a aceitação tem que ser inequívoca, em cima da proposta. Se não for inequívoca, se for só de parte da proposta, vai implicar uma nova proposta. Mas se ela for, não é, ela vai aderir a essa proposta. Não, eu estou aqui, né, eu entendi a sua proposta perfeitamente, estou aceitando toda ela. Então, a partir de que momento o contrato está formado? A partir da expedição da aceitação. Expedir. Eu quero, mas não, senhora, eu fiz besteira e tal. Então, você tem que sair correndo e tem que evitar
o quê? Que esta aceitação vai chegar, né, ao conhecimento do proponente. Aceitação, o aceitante ou oblato. Tá? Mas lembre-se sempre, se a proposta pode até a aceitação, desde que você não tenha colocado um prazo. E a aceitação desde o momento em que a proposta foi expedida. Proposta feita de forma inequívoca, dentro do prazo, pessoa presente, a pessoa ausente, mas observar todas as suas características. A pessoa aceita e expede esta aceitação, concordante com essa proposta, contrato formado. Entendemos? Tudo beleza? Olhem, observem as características do código, porque lá tem muito mais coisa, tem muito mais ponto a ser observado, a serem observados, então é bom a gente dar uma olhada, a ser observados lá. Herança de pessoa viva. Pacta Corvina. Pacta Corvina. Pessoal, não pode ser objeto do mundo do contrato, do mundo dos contratos, o quê? Herança de pessoa viva. Não pode, pessoal, não pode. A gente usa a expressão pacta corvina. Mas o meu pai já morreu, aí pode. Cessão de direitos hereditários. Mas enquanto o papai e mamãe estiverem vivos, eu não posso o quê? Vender, eu não posso vender o quê? Eu não posso negociar herança de pessoa viva. Tem um dispositivo do Código Civil Brasileiro que diz, não pode, é nulo, é nulo. É o pacta corvina. Por quê, professor Durval? Por quê? Isso é muito importante, né? Você está conceituando, mas por quê? Porque vai incutir no coração da outra pessoa o desejo pela morte da pessoa. E vai dizer, nossa, eu comprei essa fazenda dessa pessoa e essa pessoa não morre, o herdeiro me vendeu, tá aí, morre ou não morre, morre logo. Não pode, né, pessoal? O direito não pode compactuar com uma situação dessa. Então não é possível que vender herança de pessoa viva. Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre a extinção dos contratos. Nós temos esses pontos sobre a extinção dos contratos. Primeiro, pagamento. É óbvio, o pagamento extingue o contrato. Contratante e contratado, uma vez cumpridas todas as obrigações inseridas neste contrato, o contrato está extinto pelo pagamento. Pelo distrato, ambas as partes contratantes não desejam mais a continuidade do contrato. Então elas se reúnem e vão o quê? Distratar, vão realizar um contratinho chamado distrato, em que ambas estarão o quê? Como elas estiveram concordes, convergentes em constituir uma relação jurídico-patrimonial, agora elas estarão o quê? Distratando, estarão desfazendo o negócio. Então, o contrato de distrato. Muito bem, resilição. Resilição é a possibilidade de extinção unilateral do contrato. Unilateral do contrato. Então, o que acontece? A parte vai fazer o seguinte, a parte vai mandar uma notificação para outra dizendo o seguinte, olha, eu não desejo mais continuar com esse contrato. Então, unilateralmente, eu não quero nem te ouvir. Se você fosse te ouvir, seria distrato. Unilateralmente, eu estou extinguindo essa relação jurídico-patrimonial por nós contratada. Então, eu estarei diante do quê? Eu estarei diante de uma resilição, que é a extinção unilateral do contrato. Resolução, pessoal. Resolução vai estar ligada ao inadimplemento. Então, todas as vezes que você ouvir essa expressão, o contrato foi resolvido, né? O que é resoluto? O que acontece? Inadimplemento. A pessoa não pagou. Então, por exemplo, a cláusula assim, qualquer das partes que não cumprir a obrigação a ela estabelecida, este contrato fica extinto de pleno direito. Cláusula resolutória expressa. Então, isto é, a extinção do contrato não vai se dar pelo pagamento, a extinção do contrato não vai se dar pelo distrato, que é o convergente para contratar, convergente para extinguir, não vai se dar pela resilição, que é a possibilidade de extinção unilateral do contrato, previsto nele, viu, pessoal? Previsto nele. E a resolução, também previsto, de que o não pagamento vai extinguir o contrato.
terá o condão, terá a propriedade de extinguir a relação jurídico-patrimonial. E, por fim, a rescisão. Parte da doutrina entende que a rescisão está vinculada ao quê? Está vinculada justamente à extinção do contrato pelo Poder Judiciário. Aí você vai falar, nossa, mas rescisão hoje em dia é tudo. Todo mundo fala, não, o contrato está rescindido, nem usa resolução, nem usa resilição, nem usa distrato, nem usa pagamento, fala, o contrato está rescindido. Sim, eu compreendo que rescisão é um termo popular para tudo. Mas, pessoal, a parte da doutrina entende que rescisão é só quando o juiz extingue o contrato, por uma ação movida pelas partes. Tá bom? E, por fim, para nós encerrarmos a aula agora, nós temos as garantias contratuais. As garantias contratuais, segundo o Código Civil Brasileiro, são duas. Os vícios redibitórios e a evicção de direito. Vícios redibitórios, defeitos ocultos de um determinado bem que o tornam imprestável para o seu uso ou lhe diminuam o valor. Então, você tem duas situações nos vícios redibitórios. Tem prazo, viu, pessoal, para pedir os vícios redibitórios. Olho lá. Tá? Número 1, redibir o contrato. Isto é, extinguir o contrato devolvendo a coisa. Tem defeito, eu não quero ficar. Eu não quero ficar, tô de volta. Devolve o meu dinheiro. Ou a outra via dos vícios redibitórios. Qual seja esta via? Ficar com a coisa e pedir o abatimento no preço. Ação quanti minores. Tá? Então, quando for observado os vícios redibitórios, é isso daí. Ação redibitória para devolver e para obter o dinheiro, todo o dinheiro de volta. Número 2, ficar com a coisa, mas pedir o abatimento no preço, ação quanti minores. A evicção de direito, né, como última, na próxima aula nós vamos entrar em compra e venda. Então, o que é a evicção de direito? É a perda do imóvel, é a perda do objeto do contrato a um terceiro estranho à relação jurídico-patrimonial. Durval, mas isso é o fim do mundo. Eu também concordo. Né? A evicção, o que é? Vamos pensar num contrato de compra e venda. Eu comprei um apartamento, é meu, estou morando lá, maravilhoso e tal, e eu vou perder este apartamento para um terceiro que não é nem quem me vendeu, por uma decisão judicial. Então, como é que eu vou perder? Que instituto civil que me fez perder uma coisa que eu comprei, que não é meu e não é de quem me vendeu? Porque, afinal de contas, vem um terceiro e pede e leva. Evicção de direito. A evicção, rapidamente, para nós encerrarmos a aula, pessoal, você tem que estar muito bem contratado, porque a evicção ela pode ser majorada, ela pode ser minorada, ou muitas vezes ela pode ser até extinta. Então, a evicção é muito bom colocar no contrato que a parte que está contratando essa relação jurídico-patrimonial fica o quê? Fica obrigada pelos vícios, né? Pela garantia da evicção de direito. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado aí pela sua audiência e até a nossa próxima aula do contrato de compra e venda e todos os contratos presentes no Código Civil Brasileiro. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.